Olá, alunos do quinto ano, como vocês estão? Vamos iniciar mais uma videoaula e para começar com chave de ouro, eu trouxe um pensamento do dia para vocês. Ofereça sempre o seu melhor a quem quer que seja. Ofereça o que você tem de mais bonito, de íntegro, de sincero, de elegante, de delicado, de gentil, de simples. Esse pensamento aqui, ele traz uma reflexão importante para nós. Nós precisamos sempre oferecer o nosso melhor em tudo aquilo que nós vamos fazer e também para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Pensem sobre isso, tá? Que nós tenhamos gentileza, que nós possamos saber ser elegantes, que nós possamos ser delicados, pois só assim a convivência se tornará melhor. E as coisas que nós vamos fazer têm mais chance de dar certo quando nós oferecemos aquilo que a gente tem de melhor, tá bom? Bom, nessa videoaula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades do livro de atividades da unidade 3. Vocês vão pegar o livro de atividades e abrir na página 23. Vamos lá? Essas atividades aí, elas são relacionadas à crônica que vocês já leram. É uma crônica do Fernando Bonassi e o título dela é Medo é o maior barato. Esse texto aí, ele traz uma ideia diferente, né, sobre o medo. O autor, ele escreveu de uma forma assim bem leve, de uma forma bem humorada, utilizando uma linguagem simples, para transmitir o pensamento dele relacionado ao medo. Vamos para a questão 2. A crônica Medo é o maior barato tem o objetivo de entreter o leitor. A crônica é um gênero textual que normalmente ela pode ter o objetivo de levar o leitor a refletir sobre um determinado assunto, mas também entreter o leitor. Algumas crônicas elas têm o objetivo apenas de entreter, outras têm o objetivo apenas de refletir e algumas apresentam os dois objetivos, tá certo? No caso dessa, vocês vão realmente marcar só a opção 1, a primeira opção. Questão 3. Você acha que o autor da crônica utiliza uma linguagem que o aproxima do leitor? Por quê? O autor usa uma linguagem informal, identificada pelo uso da expressão agente e pelo modo como interage com o leitor, fazendo perguntas a ele. Aqui, vocês não precisam ter respondido exatamente dessa forma aqui. Vocês podem responder com as próprias palavras, desde que vocês sigam a ideia que o texto traz. Na verdade, o autor da crônica, ele utiliza uma linguagem que o aproxima sim do leitor. Por quê? Porque é uma linguagem simples, né? Aqui na resposta que o livro traz, tem a expressão linguagem informal. Essa linguagem informal é aquela linguagem que a gente usa no dia a dia, a linguagem coloquial, a linguagem simples que nós usamos na nossa fala. E tem algumas palavrinhas que a gente consegue identificar lá e nos mostra que trata-se realmente de uma linguagem simples, como é o caso de agente. E além dessa linguagem simples, existem algumas perguntas que são feitas para o leitor e isso mostra uma certa aproximação. Então, por exemplo, no primeiro parágrafo, se vocês voltarem lá para fazer a leitura, vou voltar aqui para vocês verem. Olha só o que diz no primeiro parágrafo. Às vezes, a gente tem tanto medo que fica durinho e nem consegue se mexer. Isso nunca aconteceu com você? Não vai dizer que nunca ficou com medo. Vocês viram que aqui tem questionamentos que são direcionados ao leitor. Isso aqui, essa técnica,
ela faz com que o leitor se sinta mais próximo do autor, tá certo? Então, ele realmente utiliza uma linguagem que o aproxima do leitor. Tudo bem? Questão 4. Assinale X nos meios de comunicação em que é possível ler uma crônica. Nós encontramos crônicas em jornais e revistas, livros e internet. Certo? Questão 5. Nessa crônica, utiliza-se um tom de conversa ou de bate-papo informal. Tá certo? A linguagem é bem simples, como nós acabamos de falar. Questão 6. A emoção que fascina o autor é o medo. O medo é o assunto específico desse texto. Tá bom? Questão 7. Transcreva o trecho que justifica que ter medo é bom. Pessoal, é o seguinte, quero chamar a atenção de vocês para essa questão. Aqui, a questão não permite que vocês respondam com as próprias palavras, porque pede para vocês transcreverem o trecho. Então, eu quero que vocês verifiquem aí se vocês responderam com as próprias palavras ou se vocês realmente copiaram o trecho lá do texto. Lembrando que quando a gente copia o trecho de um texto, é necessário utilizar as aspas, certo? Quem não colocou aspas, por favor, coloquem aí. E no caso específico dessa resposta aqui, não existe outro trecho que demonstre essa resposta aqui, tá bom? Tem que ser esse trecho aqui. Imagine só, se a gente não tivesse um pouco de medo de atravessar a rua e fosse atravessando sem olhar, uma hora ou outra ia acabar quebrando a bunda. É ou não é? Vocês podem então colocar esse trecho aqui, tá certo? Tem que ser o trecho inteiro. Vamos para a página 24 agora. Essas atividades são atividades que são relacionadas ao texto também, mas são voltadas para o tempo verbal. Releia este trecho da crônica. Mas o mais legal do medo é que ele pode ser divertido. Você nunca ficou ouvindo histórias que dão medo? Meu tio Antônio é super bom em contar histórias assim. Aqui na letra A seria para a gente fazer oral, né? Se nós estivéssemos na sala de aula. Está perguntando se você acreditaria na história do tio Antônio. Essa daqui seria pessoal. Eu aconselho vocês a conversarem com as pessoas da família de vocês aí para falar sobre essa questão, tá? Letra B. Apresente com suas palavras a história que o tio Antônio contou ao narrador da crônica. Essa daqui também vocês vão ver como é que vocês vão escrever, né? Vocês vão escrever com as palavras de vocês. Não pode ir lá no texto e copiar um pedacinho, tá bom? Questão 9. Aqui na questão 9 tem esse trecho aqui, está pedindo para vocês relerem e está pedindo para que vocês analisem esses verbos aqui, ó. Os verbos são fica, consegue, aconteceu, vai, ficou, acredito, teve e acho. Vejam que esses verbos, quando a gente analisa o tempo verbal, a gente consegue perceber que alguns estão no presente e alguns estão no passado. Então, por exemplo, no presente, o que a gente pode considerar no presente? Fica, consegue, acredito, acho, certo? Esses são presente, os demais a gente pode considerar passado, certo? Questão 10. Releia esta frase e depois assinale a resposta correta. Ele disse que era bem de noite e estava no pasto, procurando um boi que tinha sumido. Aqui, quem marcou a segunda opção, os verbos estão no singular, acertou, tá bom? Para a gente analisar aqui e chegar a essa resposta, nós temos que identificar quais são os verbos. Vocês conseguiram identificar? Vejam só, os verbos são disse, era,
estava procurando e tinha sumido. Tudo isso aqui é verbo. Vejam que esses verbos realmente eles estão todos no singular, tá? Então, por isso, a segunda opção é a correta. Página 25. Essa página 25 está pedindo para vocês escolherem uma das imagens do material de apoio, destacar e colar aqui. E aí depois vocês teriam que ter observado aqui essas palavras, né, esses verbos que estão no futuro, e aí vocês deveriam usar alguns aqui. Vejam bem, aqui está falando, você pode usar alguns dos verbos no futuro. Isso significa que na história de vocês, vocês teriam que escrever algumas partes em que alguns fatos ainda iriam acontecer no futuro, tá bom? Não é obrigatório que vocês utilizem todos os verbos, mas tem que ter alguns desses verbos aqui no futuro. Esse pedacinho aqui é um pouco pequeno, né? Se vocês, não sei se vocês já fizeram essa questão, mas quem não fez e ficou em dúvida, se quiser fazer no caderno, não tem problema, tá? É só colocar lá livro de atividades, página, atividade, essa aqui é a atividade 11, atividade 11, página 25, e aí vocês podem fazer o texto lá, caso esse espaço aqui seja pequeno, tá bom? A questão 12 é parecida com a questão 11, só que aqui, ao invés de vocês utilizarem palavrinhas que expressam o futuro, vocês vão usar verbos no passado. Então, aqui, o que vai mudar? Vai mudar que os fatos da história de vocês têm que ser fatos que aconteceram no passado e não no futuro, como pede a questão 11, tá certo? Página 27, tipos de narrador. Temos aqui um quadrinho para nós relembrarmos do conceito de narrador-personagem, narrador-observador. Eu sei que alguns de vocês, às vezes, confundem essa questão aqui. Então, se vocês quiserem pegar um marca-texto ou um lápis de cor, uma caneta, colocar uma setinha, marcar aqui, é importante, tá bom? Narrador é aquele que conta a história, que narra os acontecimentos. Ele pode ser narrador-personagem, né? Quando o texto está em primeira pessoa, um dos personagens narra a história. Ou narrador-observador, em terceira pessoa, aquele que conta a história sem participar dela. Então, narrador-personagem, como o próprio nome já diz, ele narra e ele é também um personagem da história. Enquanto narrador-observador, como o próprio nome já diz, ele observa os fatos e narra, mas ele não participa, tá certo? Questão 13. Releia o trecho a seguir. Eu não acredito em quem diz que nunca teve medo. Eu acho que medo é importante, porque ajuda a tomar cuidado e tudo. Letra A. Nessa crônica, o narrador faz um relato de uma situação que lhe causou medo. Do que se trata esse relato? Trata-se de uma história que seu tio lhe contou. Tudo bem? Se vocês colocaram com outras palavras, mas com sentido semelhante, não tem problema, tá bom? Letra B. Que tipo de narrador essa crônica apresenta? Um narrador personagem. Ele narra em primeira pessoa. Vejam, ele fala: eu não acredito em quem diz que nunca teve medo. Aqui fica bem claro que é um narrador personagem. Ele está narrando e participando da história. Letra C. Como foi possível identificar quem conta a história na crônica lida? Apresente um exemplo que comprove sua resposta. A resposta que o livro traz é essa. O narrador é também um personagem, pois ele se inclui nas ações da história, ao utilizar verbos em primeira pessoa, eu. Por exemplo, eu não acredito em quem diz que nunca teve medo. Pessoal, olha só,
Aqui vocês têm que colocar duas respostas. Não é só ir lá e copiar o exemplo lá do texto, não, tá? Verifiquem aí se vocês colocaram as duas respostas. A primeira resposta está perguntando como foi possível identificar quem conta a história na crônica lida. Como vocês conseguiram identificar quem estava narrando, quem estava contando a história, né? Aí aqui vocês vão explicar através da palavrinha eu, através do uso da primeira pessoa. Não precisa ser exatamente desse jeito a resposta, tá? E a segunda resposta para a letra C está pedindo para vocês copiarem um exemplo que comprove a resposta que vocês deram. Nesse caso aqui, ó, não precisa ser esse trecho aqui que está no livro do professor. Pode ser um outro trecho, mas aí vocês têm que analisar se no trecho tem a palavrinha eu ou mostra de alguma forma que ele está narrando uma história que ele participa, né? Então, por exemplo, vou citar outro exemplo além desse que está aqui na tela para vocês. Por exemplo, o meu tio achou que era porque o monstro tinha jantado o boi dele. Poderia ser esse trecho? Poderia, sem problemas, né? O meu tio. Então, aqui fica claro que ele está incluso na história que ele mesmo está contando, tá bom? Vamos lá então, letra D. Reescreva o trecho citado como se tivesse sido escrito por um narrador observador. Ó, aqui, o que vocês teriam que fazer? Passar esse trecho para a terceira pessoa. O trecho aqui da letra C está em primeira pessoa. Vocês teriam que transformar em terceira pessoa, ou seja, a narração seria feita por um narrador observador. Olha como ficou. Ele não acredita em quem diz que nunca teve medo. Ele acha que medo é importante, porque ajuda a tomar cuidado e tudo. Tá certo? Vejam que aqui ficou tudo em terceira pessoa. Ele, não tem eu aqui. Tudo bem? Letra E. Em sua opinião, o modo de contar essa crônica seria diferente se o narrador fosse observador? Por quê? Vou ler a resposta aqui e vou comentar com vocês. Espera-se que os alunos percebam que o fato de participar da história tem um efeito mais realista que o de apenas observar. Quando o narrador é observador, ele não participa da história e dos acontecimentos. Bom, pessoal, aqui é a opinião de vocês, tá bom? Eu vou falar para vocês a minha opinião. Na verdade, eu gosto de textos com os dois tipos de narrador. Gosto do narrador observador e gosto do narrador personagem. Só que, quando uma história tem um narrador personagem, dá uma impressão que aquela história parece que ela é mais verdadeira, parece que ela tem mais sentido, porque o narrador está contando a história e ele também está participando. Eu, particularmente, acho mais interessante, acho mais envolvente. Não significa que os textos que apresentam o narrador observador não sejam interessantes, tá? Então, aqui vocês vão responder de acordo com a opinião de vocês. Página 28. Verbos terminados em -an e -ão. A terminação -an indica passado. Por exemplo, ontem os alunos aprenderam sobre os direitos e os deveres do cidadão. A terminação -ão indica futuro. Por exemplo, amanhã eles aprenderão novas regras de convivência. Bom, pessoal, aqui nessas atividades, elas são mais voltadas para o ano passado. Na verdade, nós já falamos em sala de aula, já mostrei exemplos para vocês de que existem verbos que às vezes expressam o presente e terminam com -an. Então, é importante vocês se lembrarem disso também, tá bom? Mas aqui nesse exercício trabalha mais essa questão do passado e do futuro.
Então, vamos para a questão 14, que pede para vocês completarem as frases aqui de acordo com o que está sendo indicado entre parênteses. Letra A. Vocês andarão, porque se refere a futuro, vocês andarão demais se não programarem a viagem. Lembrando, pessoal, que nós temos que concordar o verbo com a pessoa. Estão lembrados disso? Se a pessoa está no plural, o verbo também tem que estar no plural, tá certo? Se a pessoa estiver no singular, o verbo também tem que estar no singular, tem que combinar. Letra B. Vocês andaram demais, por isso tem bolhas nos pés. C. Elas voltaram do show muito felizes. Aqui é passado, né? D. Elas voltarão do show muito felizes. E. Ayrton e Edson correram na pista de skate molhada. F. Ayrton e Edson correrão na pista de skate molhada. G. Vovô e vovó se reuniram na casa dos vizinhos para conversar. H. Vovô e vovó se reunirão na casa dos vizinhos para conversar. I. Marta e Ana, aliás, tô aqui, né? Tô errando já de frase. Marta e Ana assistiram ao jogo ontem. J. Marta e Ana assistirão ao jogo amanhã. K. Os casais dançaram muito na festa. L. Os casais dançarão muito na festa. Então, basta vocês se lembrarem. An para passado, an para futuro. Sem contar que quando a gente pronuncia essas palavras, vocês perceberam que a sílaba tônica ela muda de posição? Por exemplo, as palavras dançaram e dançarão. Quando a gente fala dançaram, qual que é a sílaba tônica? O sa, não é isso? E quando a gente fala dançarão, vejam a diferença, já é a última sílaba que é a mais forte, tá? Isso também é importante vocês verificarem, tá certo? Pessoal, nós terminamos por aqui, corrigimos todas as atividades relacionadas à unidade 3 e agora as nossas próximas aulas serão relacionadas à unidade 2, tá? Nós vamos iniciar a unidade 2 na próxima aula. Espero que vocês tenham feito um bom proveito da aula e nós nos encontraremos na próxima videoaula. Um beijo muito especial para cada um de vocês.